Estamos aqui para mais um episódio do nosso Connect Run by Estúdio Master Mais. E essa edição é uma edição super especial, que vocês vão conhecer quem são as empresas que estão patrocinando, que na verdade estão conosco em parceria. E também são empresas que praticam o que nós acreditamos no nosso negócio, na nossa corrida, que é celebrar a saúde e o bem-estar, que é você ter um CNPJ, um CPF forte para ter um CNPJ de sucesso. Estou aqui com uma pessoa super especial, um grande parceiro, Vanessa, que topou estar conosco nessa caminhada, ou melhor, nessa corrida, né? Esse movimento que nós estamos construindo, né? Eu estou aqui nada mais, nada menos com Everton Rosa, um profissional incrível que tem contribuído com as empresas, inclusive com a minha, da Vanessa, para que nós pudéssemos expandir os nossos negócios. Então, com vocês, Everton Rosa. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Para mim, esse é um privilégio muito grande estar com vocês, né? Porque a gente vem de uma parceria de longa data, né? Nas empresas de vocês e agora no Connect Run, né? Que para nós é um privilégio poder estar participando, né? Falando um pouco aqui da nossa empresa, né? Então, a HR Consultoria, né? Ela existe há 5 anos, né? Mas nós estamos na área de consultoria, atuamos com consultoria há 22 anos, né? E qual que é o nosso principal objetivo? É ajudar as empresas a venderem mais e expandir os seus negócios. A nossa equipe é uma equipe enxuta, que trabalha de uma forma muito customizada para cada cliente, né? E nós somos focados em empresas de serviço, como a Acon International, como a Estúdio Master Mais, como a Lamori, empresas aí que são parceiras, né? E que são prestadores de serviço. E que nós atuamos e atendemos ajudando justamente nessa expansão, seja por rede de franquia, seja por aumento de vendas, seja por um novo mercado que a empresa tem interesse em atuar, né? E nós trabalhamos dessa forma com processos consultivos, com metodologia que nós usamos há mais de 20 anos, né? E graças a Deus nós temos alcançado aí resultados muito maiores do que a média de mercado, inclusive, né? Então tem sido para nós aí um grande desafio superar os próprios, vamos dizer assim, as próprias metas, as próprias métricas ano a ano. E isso tem sido de uma riqueza gigantesca. Everton, então conta para nós, o que te levou a dizer sim para ser um patrocinador da corrida do Connect Run by Estúdio Master Mais? Primeiro, por toda a movimentação que o Connect Run tem criado. Eu entendo que as pessoas que estão envolvidas com o Connect Run, além de gostar de correr, além de gostar dessa prática esportiva, né, e vendo, quem acompanha vocês nas redes sociais sabe o quanto vocês são adeptas a isso, traz consigo uma vontade de fazer algo a mais. Quem corre está acostumado ao desafio, né? Sabe o que é vencer quilômetro a quilômetro, sabe o que é sair de casa num dia que não dá coragem de treinar, sabe o que é desafio. E para a HR Consultoria, o nosso cliente ideal é aquele que percebe que ele não pode ficar parado, que ele não pode estar estagnado, que ele quer crescer, que o desafio para ele é um motivador, mesmo com medo, mas que está a fim de crescer. E o corredor tem isso. Então, para nós fez todo sentido, né? E sem contar, é claro, né, que as empresas que organizam o estúdio, né, o próprio Conecta, né, Conecta delas, né, que organiza tudo isso, são empresas de muita credibilidade, né? E outros parceiros também que estão envolvidos no Connect Run, né? Então, para nós estar com esse público, estar participando desse movimento, estar com as empresárias que vão participar e não só correr, mas estar lá no dia para nós é muito importante. E também, claro, poder estar, né, com vocês duas aqui no podcast é também uma oportunidade muito rica, né, para posicionamento da nossa marca também. Então, acredito que seja isso.
O Everton, e conta pra nós, não vou fazer pergunta clichê pra ele, gente, porque ele já deu o spoiler que a gente se conhece há algum tempo, né? Então daí não, vai ficar muito feio, assim. Então não vai ser uma pergunta clichê, mas conta um pouquinho pra gente o que significa atividade física na sua vida, no seu desempenho profissional principalmente, né? O que mudou, porque o Everton também... Tá, gente? Era sedentário, igual a gente acabou de contar a história, né? Da Lígia. E com essa parceria com o Estúdio Master Mais, ele iniciou as atividades físicas. E então conta para o pessoal como que é essa transformação. Tá, então assim, quando eu comecei a trabalhar com o estúdio, eu lembro muito bem de ler, né? A gente estava formatando a franquia naquela época. Né, e ler a metodologia, e eu ficava pensando assim, tá, legal, mas como que é isso na prática? Óbvio, né, e o óbvio precisa ser dito, que era só ir lá e treinar, que provavelmente eu ia entender, mas passaram 8 meses e eu não fui. E em uma reunião, a Vanessa começou a contar a história de uma pessoa, né, que também faz parte desse movimento, faz parte de tudo isso. Né? E aí a hora que eu ouvi aquela história, eu falei, peraí que eu acho que eu tenho jeito. Tem salvação. E falei, vou já dar uma aula experimental. E comecei. E isso foi uma virada muito grande, porque assim, eu estou com 46 anos e até 2 anos e meio atrás, eu nunca tinha conseguido ficar mais de 3 meses numa academia. Nunca tinha conseguido, passando por vários desafios quanto à prática esportiva. E assim, eu estou, né, há 2 anos e meio praticamente no estúdio, com altos e baixos. Isso não é linear, só para deixar bem claro aqui, tá? Não é assim, eu vou toda semana, eu faço todas as aulas. Não é isso. A pergunta já é justamente por isso, né? Para as pessoas verem que não é fácil para ninguém, gente, entendeu? Então ia ser bem fácil a gente chegar aqui e montar um monte de historinhas, né? Mas é que é um desafio, né? A mudança de comportamento é um desafio para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa, principalmente para o empreendedor, né? Exatamente. E aqui, pessoal, antes, né? Desculpe, Everton, é só para vocês verem que são histórias de pessoas reais. Então, a gente comete os mesmos erros, temos os mesmos problemas, desafios. A gente não tem uma rotina, né, que favorece a prática de atividade física. Então, a gente viaja muito, tem todos os desafios que vocês também enfrentam. Então, é possível. Se nós temos conseguido, vocês também podem, né, Everton? Com certeza. E aí, o que mudou muito foi justamente começar a perceber que não era só fazer força, que não era só os exercícios funcionais. E aí eu comecei a perceber a diferença da metodologia e o que isso fazia na vida. Né? E comecei a perceber diferença na minha forma de pensar, diferença na diminuição de ansiedade. Né? A gente tem essa questão constante na vida. Imagina que tem, né? No sono, na alimentação. Né? E eu acho que eu nunca vou esquecer, né? A gente já estava um bom tempo, era assíduo ali, e aí um dos instrutores na época começou a me filmar, e aí ele chegou para mim, assim, eles começaram a dar risada, e assim, a galera sempre com bom humor, né? No estúdio, né? Sempre tem, né? Eu falo, gente, isso é bullying, gente, não pode fazer isso. Eu falei, eles vão sacanear. E aí, a hora que eu saí assim, aí o Denis, que é um dos sócios da Vanessa, um dos proprietários, chegou e falou, cara, que desenvolvimento, hein? Falei, você está falando sério ou você está zoando? Aí ele falou, não, estou falando sério. Eu falei, por quê? Cara, tua panturrilha, ela tá gigante. Eu olhei assim e falei, sério? Nossa, nunca me falaram isso. Ele falou, então, olha aí. Né? E onde que ele viu isso? Justamente na esteira, correndo. Né? E naquele dia eu ouvi assim, eu falei, cara, olha só, né? Eu nunca tinha ouvido na minha vida alguém dizer assim, olha, pô, você está com um músculo ali legal. Hein? Então, e isso, 1 ano de treino. Então, assim, a mudança, ela é perceptível, agora é desafiador, né? E não é só um negócio. Nossa. Não é só um negócio, é família. Né? A gente que valoriza muito a família sabe que isso tem que ser importante. Né? Mas tem corrido muito aquela ideia de, eu morreria pela minha família. Tá, mas você treinaria pela sua família? Você comeria melhor pela sua família? Você dormiria melhor pela sua família? Porque sua família não te quer morto.
Então, acho que esse é um ponto, principalmente para os homens. Eu acho que o homem é mais teimoso, bem mais teimoso. O pessoal gosta de falar, não, uma mulher... Não, mas o homem, ele acredita que ele tem que ser super-herói. Mas super-herói morto não salva ninguém. Exatamente. E ainda mais para quem tem filhos, né? Que eu sei que a Lídia tem filhos, o Everton também. Porque, assim, é o exemplo, né? É o que eles veem dentro da casa de comportamento que vai refletir na vida adulta, na sociedade, na forma com que eles vão interagir com o meio. A gente até comentou no outro podcast, né, que quando a gente sabe que a gente transforma uma vida, a gente transforma todo o meio ao seu redor. Né? E eu até, né, Vanessa e Everton, compartilhei como tem mudado o meu meio. Né, com relação, depois que eu comecei a praticar atividade física. E isso impactou muito na minha filha, porque já estava seguindo os meus hábitos. Então, ela já estava com sobrepeso. E hoje ela me vê acordando 5h30 da manhã e indo para correr. Então, ela falou, mãe, você já vai correr? Eu também quero ir. Né? Depois, você já foi para o Estúdio Master Mais? Mãe, eu também quero ir. Então, você já foi à academia? Então, a gente vê ela andando de bicicleta, ela caminhando, brincando, muito mais, né, ao ar livre. Então, a gente percebe o quanto a minha mudança, a minha atitude tem impactado na vida da minha família, né, da Alicia. Então, o que você disse... Realmente, gente, nós estamos vivendo isso, a gente experiencia isso na nossa vida, na nossa família. E você também pode fazer isso. Ou se você já está fazendo, coloca aqui para nós. O que você faz? Porque a gente tem que estar buscando estratégia. Sim. Porque ninguém acorda, esses dias eu contei lá nos meus stories, né? Numa segunda-feira chuvosa, nossa, que desejo que eu estou de academia, que bom que eu estou indo para academia. Não é assim. A gente tem que ficar criando estratégias, daí você assume compromisso com o terceiro. A minha vizinha, a minha personal, então assim, não tem jeito, gente, ela bate lá na porta, fica, né, imagina, buzinando nos vizinhos. Então, assim, você tem que criar suas estratégias para que você continue constante, né, Everton? É isso aí, isso aí. O Everton, então, deixa uma reflexão para quem está assistindo a gente. O que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida é você estar com as pessoas que você mais ama, com a frequência que você entende que é bom. Né? Ideal, talvez, seja muita coisa. Mas que você entenda, não, isso supre legal, isso está legal, o tempo, né, da qualidade. Você conseguir, por exemplo, qualidade de vida para mim é todo dia acordar, preparar o café da manhã do meu filho, né, acordar minha esposa, depois acordar meu filho na hora levar ele para a escola, tem dia que sou eu, tem dia que é ela. Poder almoçar com eles todos os dias, né, principalmente eu e meu filho, minha esposa às vezes está fora também. Mas almoçar com ele todo dia, poder levar ele para os lugares que ele precisa ir, lá, seja para o treino, seja para o taekwondo, seja para o que for, né? Poder dormir tranquilo, isso é qualidade de vida. Né? Acho que você não ter aquela sensação de estou em dívida, né, com as pessoas. Né? E eu não estou falando necessariamente de vida financeira, não, mas principalmente, olha, poderia ter sido mais respeitoso. Poderia ter sido mais educado, não precisava ter feito desse jeito. Né? E isso eu entendo que é um tipo de disciplina, é um tipo de hábito. Né? E a felicidade, falando de qualidade de vida, né? Eu acho que a felicidade ela precisa ser a felicidade genuína, não dá para ser a felicidade dependente. Né? E eu entendo que isso é uma coisa que as pessoas falam e vem de dentro. Né? Mas o de dentro também é uma corrida. É um treino constante, né? Para você ter qualidade de vida, para você se sentir feliz de verdade, mesmo quando as pessoas que você mais ama não estão ali com você, você está viajando, né? Os empreendedores e empreendedoras sabem muito bem, viaja na hora que queria estar com o filho na festa junina, viaja a hora que, às vezes, é até aniversário de alguém da família, mas é também por eles, né? Mas principalmente para a gente gerar ali conforto, aprendizado, vivências e experiências. Né? Então, eu entendo que qualidade de vida é ter isso, é ter vivência com quem você ama e você se sentir bem com você mesmo. É isso, Vanessa. Muito bom. Everton, uma alegria ter você aqui com a gente, né? Saber que você, a sua empresa, apoia esse movimento que nós estamos construindo, né? A gente acredita que quando as empresas se conectam,
por um movimento de bem-estar, de qualidade de vida, a gente vai estar impactando toda uma sociedade, toda a nossa comunidade, como a gente falou ali, né? E uma empresa que apoia a transformação de histórias, de vidas. Então, para a gente é uma honra tê-lo com a gente aqui nesse movimento. Espero que vocês tenham gostado e para quem está nos assistindo, eu espero vocês na largada.